O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas e na aula de hoje vamos falar sobre mulheres, arquitetura e solidariedade feminista, com Sinara Holanda, arquiteta. E aí, quando você pensa, por exemplo, que o grande problema, a gente estava falando ontem na mesa, num evento que eu participei outro dia, sobre patrimônio, né? E era um pouco sobre as mulheres que alagoanas, né? 3 grupos de mulheres alagoanas, né? Do qual um deles eu faço parte, que é o projeto Cidade de Afetos. E tinha o Bumba Minha Vaca e a Menina do Lugar. São 3 projetos articulados, né, organizados e com a equipe majoritariamente construída por mulheres e pensado por mulheres, né? E esses 3 projetos, pela primeira vez, Alagoas ganhou o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Patrimônio, ano passado. E os 3 projetos alagoanos que ganharam esse prêmio no ano passado foram 3 projetos alagoanos, né? De mulheres, e articulado por mulheres e pensado para mulheres, né? Então, a gente está vivendo um momento assim, importante de florescimento e de ocupação intelectual, de produção cultural, artística, né, urbana de mulheres em Maceió. Assim, eu penso que isso se dá muito a partir de claro, as políticas públicas de cultura funcionando ajudam muito, né? Graças à retomada do MINC, a gente tem tanto o projeto O Cidade de Afetos, como o Bumba Minha Vaca, que é da Otelia Ambrosina também, uma ONG formada por mulheres e mulheres lésbicas, né? Também dá essa dimensão, né? Assim, graças a essas políticas de fomento à cultura que a gente tem a possibilidade de se articular entre mulheres e atuar nos territórios, em nossos territórios. Cada projeto com demandas diferentes, né? E com implicações também diferentes, porque nós somos outras, nossos corpos são outros, né? Então, claro, o nosso corpo, a nossa cor de pele, né? O lugar de onde a gente vem, o nosso gênero, ele vai ter implicações diversas nos territórios em que a gente atua, porque a gente vive numa sociedade que é patriarcal, que é racista, que é homofóbica. Então, ocupar alguns lugares vai ter outras formas de implicação e de luta nos territórios, porque depende muito do nosso lugar de fala,
de como os nossos corpos estão implicados nesses lugares, né? E de quão diferentes nós somos de uma determinada cultura, de um determinado grupo social que a gente se propõe a trabalhar. Então, por exemplo, no Cidade de Afetos, a gente tem desde 2021. Na verdade, a articulação começa em 2020, plena pandemia, mas desde 2021 a gente atua nos territórios atingidos pela mineração da Braskem, entendendo desde sempre que o que está acontecendo em Maceió, nessa situação do afundamento por conta da mineração, né, do afundamento a princípio eram 4 bairros, hoje a gente tem Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bom Parto, indo para Coqueiro Seco, a gente tem os Flechais, também numa situação crítica, a gente tem o Farol, parte do Farol, então essa é o que era uma coisa que começa, né, em 2018, essa situação do afundamento do solo num lugar específico, né, num raio de alguns bairros, né, pegando alguns bairros, mas não todos os bairros, se expandiu de tal modo que tem pegado toda a área de borda, né, porque... E aí o que eu estava falando, né, que desde sempre o entendimento do projeto vem desse lugar de que é um crime ambiental, né? Não tem outra forma de discutir isso, né, se o entendimento não é de que é um crime ambiental. E foi um crime ambiental provocado pela mineração e extração da salgema que a Braskem fez durante anos, desde a década de 70, quando se instalou enquanto salgema aqui em Maceió. Então, não tem como a gente enquanto categoria urbanista arquiteta, fechar os olhos para isso. Enquanto sociedade, enquanto moradora, né, de Riacho Doce, enquanto moradora de Maceió, ex-moradora do Pinheiro, da Rua Coronel Lima Rocha, eu não tenho como não ver todas as dimensões que está implicada nesse crime ambiental e que afetou e afeta, né, até então, 66 mil pessoas era a conta que nós tínhamos, mas que agora certamente é um número maior, né, com pelo menos 21 suicídios, mas contabilizados, né, até onde eu sei, mas que certamente é um número bem maior que esse, né? Suicídios em decorrência da perda das suas casas, da perda dos lares, né? Da perda do seu cotidiano, né? De uma vida habitada naquele espaço que não é só um espaço, daquele espaço praticado, né, naqueles territórios, né, em cada um daqueles bairros, né, em cada rua daquelas, que conta de histórias, de memórias. Então, é como se o que aconteceu, né, lá e o que está acontecendo é como se, de repente, a gente tivesse um lapso de tempo e a gente passasse anos perdendo, se perdesse, né? Coisas que só o tempo dá, até as temporalidades, né? A gente perde as referências, né? As referências culturais a gente perdeu referências materiais, né? Como é o caso do Colégio Bom Conselho. Não é uma... Eu não estou falando... Estou falando de outras dimensões, de dimensões mais sutis, porque a dimensão do crime ambiental, que é a perda da materialidade, é claro que impacta, né? Impacta e impactou muito mais pessoas que estavam nos bairros de maior vulnerabilidade social, né?
diferente da lógica do Pinheiro, a gente tem o Bom Parto, tanto que o Mutanja é um dos primeiros bairros a serem completamente apagados, porque há uma tentativa também de silenciamento, né, por uma justificativa de demolir todas as coisas, né? Demolir tudo. Então, ao demolir, não é para agora esse fenômeno, né? Ao demolir, eles estão apagando os rastros dessa história, né? Eles estão apagando o resíduo que fica para contar a história do crime da mineração da Braskem em Maceió. Então, hoje a gente sabe. Mas daqui a 20 anos, quem saberá, né? Então, assim, o Cidade de Afetos, ele é um projeto que nasce nesse lugar de atuação política, né? Que é uma atuação no território, uma atuação nesse urbano, mas compreendendo a dimensão individual, né? E a importância das memórias individuais nessa construção que é coletiva, né? Uma construção coletiva de cidade, de convivialidade, de urbanidade. Então, a gente trabalhou e continua trabalhando nesses territórios e muito a partir desse lugar, né? De trazer um acolhimento para as pessoas que vivem um luto constante e a partir da ideia de dar lugar e visibilidade, fazer ecoar as narrativas deles, né? Dando a devida importância à memória de cada uma das pessoas que foram atingidas e violentadas assim de várias formas nesse processo da mineração, né, em Maceió. Então, e aí um dos caminhos que a gente encontrou para tornar possível a elaboração dessas memórias foi a arte. Então, novamente, a arte enquanto esse lugar de elaborar processos urbanos coletivos, traumáticos e levar assim para um outro lugar, né? Então, um lugar de valorização e validação do saber de cada um e da memória de cada uma das pessoas. Não importa se você é uma marisqueira, né? Se você é uma pescadora, se você é o dono de uma panificação ou de uma concessionária ou de uma igreja que também foi atingido pelo mesmo processo, foi também vítima do mesmo crime, né? Então a gente sofreu também em camadas diferentes, claro, violências, né? Diversas, e está vivendo também esse luto e lutando pelo mínimo de dignidade e do que a nossa Constituição, né, o Estatuto da Cidade diz sobre o direito à moradia, né? Um pouco isso. Pensando assim, né, toda essa construção de sociedade, né, e do mundo que a gente quer viver e o mundo que a gente quer deixar, né? Aprender a desaprender, eu acho que é importante nesse caminho, assim. Né? Quantas de nós, por exemplo, não temos em nossas formações saberes que vêm de uma cultura colonial, né? Então, aprender a desaprender essa cultura colonial é importante, assim, para a nossa atuação. Tá aí o Krenak, né, para a própria Maria Carolina de Jesus, né, para mostrar como esse morar e como a forma como os nossos corpos estão implicados nos nossos territórios, né? Elas são potentes quando a gente entende o lugar de onde a gente vem, quando a gente tem consciência de classe, quando a gente sabe tudo que nos foi roubado, né, desde a colonização, né? Então, buscar esse olhar para trás, né, esse olhar ancestral, porque, como disse, eu tendo a acreditar isso, né,
na natureza como essa grande mãe, né, que é mulher, né, e que o patriarcado usurpou e roubou, né, nossos saberes, roubou nosso conhecimento e impôs assim a sua forma de estar no mundo, a sua forma de construir cidades, né? Muito a partir desse lugar de lutas, né? De disputas por território, né? De expansão de poder, né? Guerras. Então, assim, eu fico pensando que olhar para esse lugar mãe, né? Olhar esse lugar mãe dos rios, aprender com os rios, aprender com as lagoas, aprender. As lagoas, elas são. As águas, né? Elas são fluidas, mas elas são fortes, elas são pesadas, né? Elas podem levar muitas dores e elas vencem muitas lutas. Então, não é à toa que a gente está vivendo um momento de crise climática. E esse momento de crise climática, ele nada mais é do que o planeta mostrando como toda essa forma de habitar esse lugar, né, sem se implicar nesse território, ela está errada desde sempre, né? Sem se entendendo numa hierarquia acima dos outros seres, né? Ela está errada. Então a gente precisa se ver na mesma hierarquia, né? A gente é parte de uma cosmovisão, a gente precisa aprender outras cosmovisões, né? E entender que nós não somos algo à parte da natureza, né? A própria natureza é um conceito inventado, a natureza somos nós, desses outros seres miúdos que também coabitam o nosso planeta, coexistem no mesmo ambiente que nós, né? Então, isso vai desde uma planta até uma formiga. Entender esse lugar, buscar outras formas de estar nesse mundo, né? Uma forma de habitar a cidade olhando para o outro como igual, com igualdade, com equidade, né? Então, respeitar essas outras cosmovisões é importante. E aí, para vocês, mulheres, né, que estão aqui me ouvindo até agora, tagarelar, eu deixo aqui meu apoio, né? E meu recado, assim, para que se você tem interesse e intenção, né, de atuar politicamente, comece num cafezinho com sua vizinha, sabe? Se você está sofrendo de alguma violência, não se cale, né? Se o seu companheiro está te violentando de alguma maneira, está te abusando, se você não tem uma consciência clara disso, talvez, assim, de que essa relação que você está vivendo é abusiva, por exemplo, troque uma ideia com sua vizinha, sabe? Porque a gente se coloca como... Ai, não, porque eu não gosto de fofoca. Gente, esse tipo de fofoca é um mecanismo ancestral de defesa das mulheres. A gente precisa partilhar a nossa vida para poder permitir que outras pessoas também partilhem das suas vidas e que a gente se articule politicamente. Cria um grupo de WhatsApp. Cria um grupo de WhatsApp para falar para coisas que são importantes, para falar do leite que está faltando na casa de alguém, para um apoio, um suporte para além do seu umbigo. Então, acho que isso é importante, assim. E também procurar na sua cidade, né? O PT tem várias ações, o MST, o MTST, então, assim,
tem ações de cultura, tem os coletivos de cultura, de mulheres que se articulam, que se reúnem em algum lugar, busca nas redes sociais. Isso vai fazer muita diferença para a tua vida. Então, eu espero que você siga forte na luta e a gente tá ganhando. A gente tá ganhando, ó. Tô aqui falando com vocês e isso eu sei que tem mulheres também me ouvindo. E isso é uma prova de que a nossa voz, ela é possível e ela é importante. Não ache que a sua voz é desimportante. Hoje a aula foi sobre mulheres, arquitetura e solidariedade feminista, com Sinara Holanda, arquiteta.